Sejam bem-vindos a mais um workshop da Associação Corrida Noturna do Parque das Nações. Desta vez, a meio da semana, nem sempre é fácil estarem aqui, mas o tema hoje convida, como sempre, os temas dos workshops da Corrida Noturna do Parque das Nações. Hoje, saber nutrir, com o Eduardo André e com o Gonçalo Matias Santos, dois especialistas na área. E um tema tão importante, porque quantas vezes vamos nós treinar, devo ou não devo comer antes de ir treinar? Estou a treinar, estou a fazer um treino longo, o que é que eu devo comer? E depois, como é que é? Depois de fazer-se o treino, devo comer algo? O que é que eu devo comer? São assuntos que hoje vão ser abordados e que estão na curiosidade de todos nós. Mas ainda vamos mais além. Quando muitas vezes temos uma lesão e perante essa lesão não podemos treinar como treinávamos usualmente. Mas o nosso corpo está habituado a consumir energia dessa forma e então temos que adaptar, temos que ajustar a nossa alimentação em função dos diversos objetivos e da nossa performance do momento. Se estamos a treinar por uma maratona, naturalmente o nosso organismo vai solicitar maior abastecimento. Mas isso falarão os especialistas. Desde já, um grande obrigado por terem aceito este nosso convite. Obrigado a todos vocês. Desejo que gostem e que hoje seja uma noite rica em conhecimento. Obrigado a todos. Vou passar aqui a palavra ao José Cruz, que vai estar a coordenar este evento aqui juntamente com o Eduardo André e com o Gonçalo Matias Santos. Obrigado. Olá, boa noite, mais uma vez. Esta é a segunda iniciativa da CNPN nesta matéria de promover e divulgar informação. Há 2 anos fizemos o Saber Correr. Esta apresentação também se podia chamar Saber Correr, também podia, mas o que vai diferenciar da outra apresentação, que se centrou muito no treino, nas zonas cardíacas, nos Zs, aquelas coisas famosas, e na parte fisiológica associada, hoje, claro que temos fisiologia, claro que vamos também perceber como é que é a nossa função metabólica na corrida e depois vamos derivar, então sim, à parte da nutrição. Só aqui um pequeno exemplo. Correr é um trabalho. Em física, o trabalho é uma expressão muito simples, que é força vezes uma distância. A distância sabemos qual é. É aquela que queremos fazer, são 10 km, são 5, são o que for. A força somos nós que despendemos. Portanto, nós, como corpo que vai fornecer uma distância e realizar um trabalho, temos 3 funções. Que é a função do corpo, a função de promover o deslocamento e a função de gerar energia. Ou reabastecer-nos durante esse período. Espero que gostem, espero que seja virtuoso. Aqui os nossos oradores já foram apresentados. Temos aqui 2 artistas convidados, porque acho que vão dar o testemunho e isto vai ser muito interativo, que é a Fátima e o Hélio, que dispensam apresentações. De qualquer maneira, são 2 papaléguas aqui da praça que nasceram para correr, não é? Vocês podiam fazer parte daquele livro, Nascidos para Correr. Se calhar. Ok, não me vou alongar mais. Vou passar a palavra então aqui ao Eduardo, que vai começar aqui a encetar as hostilidades. Muito obrigado, José. Eu creio que vou ficar mesmo com este. José, pode falar. Boa noite a todos. Agradeço desde já o convite e a apresentação também que foi feita. Para mim é um privilégio poder estar aqui a falar sobre o
tema do exercício e particularmente do exercício que tem um propósito, conforme vocês irão ver ao longo desta apresentação, não é exclusivamente focado na corrida, não vos venho oferecer fórmulas, se calhar vão ficar um pouco desiludidos nesse aspecto, mas a minha perspectiva e o desafio pessoal e que quero trazer aqui a este espaço de partilha, essencialmente é de reflexão, e é reflexão convosco e uma reflexão vossa depois deste momento. Posto isto, o nome da minha apresentação, ligado ao exercício, David, se faz favor. Já agora, quem é que corre aqui? Mão no ar, só para perceber. Ficaram surpreendidos. Como é que eu adivinhei que vocês corriam? Muitas pessoas. E quem é que caminha? Boa. E quem é que consegue caminhar até aqui à frente, que eu estou-me a sentir um pouco sozinho? Quem é que vai? Ainda não? Mais daqui a pouco, então. Já está, David? Obrigado. Então, com licença, não querendo ofuscar aqui estes atletas. O tema da minha apresentação é correr com consciência. O que é que isto vos suscita? Correr com consciência. O que é correr com consciência para vocês? Não se atropelem a falar ao mesmo tempo, okay? Mas pelo menos uma pessoa, quem quiser falar, à vontade. Projeta a voz, tal como eu estou a projetar. Creio que me estão a ouvir. O que é que isto vos diz? Que é preciso saber os limites de cada um. Quero aprofundar um pouco mais. Como é que se chama? Peço desculpa. Chamo-me Carlos. Carlos. Faz-me imensa impressão, em algumas provas, ver pessoas a serem objetos de socorro por parte das ambulâncias ou dos paramédicos. E por vezes fico com a sensação que são pessoas que não conhecem os limites, que querem ir para além do que o corpo lhes permite dar, e isso é muito confuso. Carlos, muito obrigado pelo seu contributo. Alguém quer acrescentar algo mais ou partir daqui? Todos ao mesmo tempo? Se calhar é desistir, Luís. Se calhar é desistir da palavra. Como é que se chama? Peço desculpa. Luís. Luís. Acho que correr com consciência é desistir da palavra superação, que é a palavra mais idiota para ver. Mas no seguimento desta partilha parece-me que é esquecer a palavras como superação. São palavras que não fazem sentido nenhum, e que o desporto parece-me ser fazer parte do dia a dia, fazer parte do nosso estilo de vida, e esquecer um pouco, enfim, eu vejo, exatamente, por exemplo, ali ver o Hélio Fundo, as pessoas a fazer ultra-trails que nem no meio deviam fazer. Bem, já podemos falar quando chegamos ao triatlo, não é qualquer pessoa que tem que fazer um Ironman, e hoje em dia qualquer pessoa se lança, seja as pessoas, devíamos correr com consciência, correr no dia a dia, fazer desporto no dia a dia, normalmente, e não estar a pensar separarmos qualquer objetivo profissional. Luís, muito obrigado também pela sua participação. E, peço desculpa que isto já passou mais para a frente. Correr com consciência, eu diria que é já um caminho que deve ser feito, tal como o Luís e o Carlos apresentaram, e que é um caminho que primeiro também parte de dentro. Ou seja, temos de compreender porque é que fazemos uma determinada atividade, e neste particular do movimento, permitam-me apontar aqui o correr com consciência como uma divisão abaixo do que é o exercício consciente, e que eu espero chegar a vós com esta perspectiva de exercício consciente, e curiosamente se alinha perfeitamente com aquilo que tanto o Luís como o Carlos falaram agora, e gostava que também refletisse um pouco sobre isso ao longo da minha apresentação, que em boa verdade não é minha. Eu gostaria que fosse mesmo aqui uma partilha, e a vossa ajuda é importante. Portanto, saber nutrir. Dentro desta perspectiva, estamos a nutrir o quê? É o corpo? É a mente? Se calhar não é apenas nutrir no termo da maçã, do pomar da rosa. Se calhar não é apenas alimento. O que é que estamos de facto a nutrir? E eu achei muito interessante
este título e esta proposta, porque realmente vimos falar sobre nutrição, vimos falar sobre performance, mas temos de, se calhar, olhar para as palavras e tentar perceber o que é que elas nos estão a colocar à frente. E quando eu comecei a preparar a minha apresentação, vou ser sincero, cheguei ao final e disse, isto é uma seca. Porque era só teoria. E depois comecei a, calma lá, vou falar para pessoas que fazem exercício. Primeiro, isto é um grupo de iniciação à caminhada, pessoas que correm, e eu fico muito contente quando ouço pessoas que têm esta consciência, tanto o Carlos como o Luís acabaram de expressar, que é algo que representa que as pessoas entendem o que é fazer exercício. Não é só levar o corpo ao limite, pelo contrário, muitas vezes é exatamente o oposto disso. E, portanto, saber nutrir fez-me pensar, e reformulei aqui um pouco a apresentação, e, uma vez mais, conto com a vossa reflexão e o vosso apoio. Portanto, coloco já uma questão e agora acho que vai ser fácil responder, todos vão querer responder. Mais algumas pessoas aqui para a frente, venham lá, venham lá. Por que corremos? Por que corremos? Quem se chega à frente? O microfone está aqui. Não tenho a resposta para isto. Gostava que vocês me dissessem que vocês... Eu já corri, quando era mais jovem, corri bastante, inclusive cheguei a fazer atletismo, mas provas mais curtas. E depois, ao longo dos tempos, comecei a correr cada vez menos, até que tive uma condicionante de saúde que me obrigou a ter uma perspectiva diferente perante a corrida. Hoje em dia, como gosto tanto de correr, corro muito devagar, mas corro com um critério. O meu critério, e eu sei porque é que eu corro. Eu corro por algumas razões, vou só dar duas. Uma é porque eu gosto mesmo de correr, há uma história ligada à corrida e sinto o prazer da corrida. Outra é saúde. Eu já não procuro performance, nada disso. Saúde. E gostava muito de saber porque é que vocês correm, o que é que vos motiva? Miguel, queres começar, que eu vejo que estás com um tom reflexivo. Então, antigamente, corria mais com o objetivo de alcançar novas metas, novos tempos. Atualmente é mais também como tu, ou seja, mais por uma questão de saúde, mais também porque gosto de correr e quero continuar a correr. Mas também cheguei a um ponto que comecei a notar o corpo a falhar um bocadinho mais, ou seja, mais suscetível a lesionar. E a partir daí, lá está, de forma consciente também, decidi gerir melhor a minha corrida, ou seja, continuo a correr, mas também faço outras coisas, para não sobrecarregar o corpo sempre ao mesmo estímulo, precisamente para evitar essas lesões e para assegurar que consigo continuar a correr a longo prazo. Ou seja, não deixei de fazer provas de 100%, bem menos do que antes, mas em breve vou fazer uma nova prova, neste caso só 10 km. Mas pronto, assim a nível de correr, as principais razões para mim são a saúde e o prazer. Mais alguém queira falar? Além do Miguel? Bem, eu não levantei o braço, mas vou Tranquilo. responder na mesma. Como é que se chama? Catarina. Catarina. Olá, Obrigado. boa noite. Mas para ser, olhando agora para trás, para o meu percurso de vida, já fui atleta de alta competição e em corrida também, portanto posso recordar muito bem. Hoje em dia, face à minha saúde atual, não me permite ter este esforço também, ou pelo menos para já, não quer dizer que não caminho para aí no meu processo, mas de facto eu sou uma pessoa que adoro vento e para além do prazer que falamos aqui, que já foi referido, é de facto sentir a liberdade também de um momento comigo própria em que sinto a natureza na pele, no sol e portanto, mais do que físico, que depois é uma consequência, eu acho que a saúde mental também é extremamente importante e acho que na corrida isso também é algo que conseguimos para nós mesmos. Obrigado pela partilha, agradeço, Catarina. Por que corremos? Realmente é uma questão que iremos tentar responder ao longo da primeira parte da apresentação e depois, na segunda parte, será como corremos. É muito simples, é uma apresentação muito simples, até porque não vos quero amassar a esta hora da noite e não queremos que vocês adormeçam. Agora, vou só passar um pequeno vídeo e vamos depois mudar um pouco aqui o registro da apresentação para tentar
compreender esta história um pouco melhor. Vamos aprofundar, perceber realmente porque é que corremos. Então, basicamente, este é um vídeo muito engraçado, né? Temos vários animais a correrem. Podes deixar a música que eu já vou dar. Vários animais a correrem. Temos um cavalo, temos um cão. São vários animais. E começamos a ver o cavalo a dominar a corrida nos primeiros quilómetros, 20, 30 quilómetros, o cão a ficar para trás. E depois, mesmo para o fim, aos 60 quilómetros, começamos a ver o homem a aparecer. Partiram todos ao mesmo tempo. E aparece o homem no final, passado 100 km, e ganha esta prova. O vídeo é um vídeo cómico, em boa verdade, mas levanta aqui algumas questões curiosas. Porquê é que o homem, ou como é que o homem consegue chegar em primeiro, passado 100 km, sendo que nas partes iniciais, no momento inicial da corrida, fica para trás? Alguém tem alguma ideia porque é que isso acontece? Cérebro. Cérebro racional. Eu ouvi resistência. Consistência. Boa. Suor. Pois você está por dentro disto tudo, você já está. Mas é isso. Objetivos. Quem é que disse objetivos? Objetivos. Gestão de esforço. O homem corre com consciência. Boa. Tiveste a tirar nota. Pronto, é assim, eu não fui tão longe como vocês já disseram coisas muito interessantes. Aerodinâmica, será? Atenção, isto sou eu a pensar, eu estava em casa a tirar notas, estava a pensar, isto se calhar dá. O que é que vocês acham? Aerodinâmica. Não? Não seria a minha primeira escolha. O chapéu com o chapéuzinho a cortar o vento? Não? Ok. Se calhar não. Motivação. Sim. Já que algumas pessoas referiram isto. Come enquanto corre. Hã? Muito bem. Então cortamos come enquanto corre, é isso? Uma prova longa, não se comer enquanto se corre, estamos tramados. Olha lá, 100 km, por favor, Atenção, Há uma barra, há uma maçã. eu estou aqui para aprender convosco também, atenção. Eu não fazia 42 sem comer. Desde Não fazia os 42 sem comer. pernas longas. Boa. Esta não dá hipótese. Sorriso. Hã? Depois de chegar ao fim já não há sorriso. Tendo o quilómetro. Ajuda. Tinha aqui capacidade anaeróbia superior. Eficiência aeróbia e capacidade anaeróbia. Alguém tem uma noção da diferença entre ambos? Ou tem-se para simplificar o que é um registro aeróbio versus um registro anaeróbio? Estou no meio de corredores. Uma prova de 100 km, qual será o registro principal? Aeróbio. E se for 200 metros? Anaeróbio. Então o homem acaba por ter uma eficiência aeróbia superior para conseguir... Obrigado. Acaba por ter uma eficiência aeróbia superior para conseguir ser o primeiro a chegar. E eu escolhi aqueles que me pareceram mais óbvios. Eu sabia que este possivelmente iria gerar aqui algum conflito, mas concordo convosco. Mais tempo de corrida, de facto. Comer é importante e certamente o El e a Fátima concordarão, e vocês também. Pernas longas não é assim tão importante realmente. Se bem que confere alguma vantagem. O sorriso ainda hesitei, porque o sorriso é engraçado, que eu procurei algumas fotos e é muito interessante, porque quando vemos as pessoas a sorrir de uma forma descontraída, eu penso logo, não estavam a morrer. É ou não é? Ou então É ou não é? fotógrafo. Também pode dar fotógrafo. Muito bem. Agora aqui algo que também me parece interessante para adicionar à conversa e à questão do aeróbio e anaeróbio.
Comparação entre o VO2 máximo, assim, um índice de capacidade aeróbia que nós temos, entre ser humano e os outros animais. Reparem que o homem é o que tem menos. Dentro daquela corrida, o homem tem o VO2 máximo mais baixo de todos. Ainda assim chegou em primeiro. É interessante. Já agora, só por curiosidade, porque estamos aqui também num grupo de iniciação à corrida, um grupo de caminhada, notem ali, eu não vou apontar porque já percebi que isto estava a desligar-se, possivelmente por causa disto. Reparem bem que um humano de elite tem mais do dobro do VO2 máximo comparativamente com um sedentário. Portanto, isto vem-me lá à cabeça aquela questão que falámos no início, que o Carlos apresentou bem, o Luís, em relação ao exercício consciente. E só estamos a falar de um índice de capacidade aeróbia, ou seja, a aptidão cardiorrespiratória para um determinado esforço. É interessante observar isso e ver como outros animais que não têm a motivação necessária para continuar, se calhar não percebem porque é que correm. E houve alguém ali atrás que falou o cérebro, consciência, isso não me interessa. Racional, ou seja, de facto o nosso córtex tem uma evolução diferente dos outros animais, conseguimos conferir sentido à corrida. Mas vamos desafiar mais à frente para tentar perceber como é que isto pode acontecer, porque existem diferentes perspectivas para que isso aconteça. Então, alguém conhece aqui a Lucy? A Australopithecus afarensis? Devia ser. Um grande som. Portanto, basicamente, estamos aqui a ver, este esqueleto foi encontrado em 1974 e é datado de 3,2 milhões de anos atrás. E, basicamente, tinha 40% disponível. Peço desculpa, 40% foi recuperado. E, através de estudos que foram feitos, conseguiu-se ter aquele modelo que estão ali a ver. Coloco-vos esta questão. Será que a Lucy conseguia correr? Não tem pernas, não. Penso que sim. Muito mal, penso que sim, tem pernas. Corria devagar. Quem é que disse correr devagar? Tem vindo às aulas também. Então, o que é que será que ela precisaria para correr 10 km? Treinar. Treinar? Quem é que disse treinar? Treinar. Treinar, excelente. Como é que se chama? Cristina. Cristina, obrigado, Cristina. Motivação. Treinar, motivação. Medo de fugir aos predadores. Tinha que ter medo para fugir aos tigres de dentro de sábado. Será que a motivação, o treino e o medo chegariam? Lembrem-se que ela é uma Australopithecus afarensis. Já vamos ver. E se fosse para correr 42 km? Não. Cristina? Não? Mas porquê? Motivos é que nessa altura havia para correr, para fugir. Muito bem. Não se podia afastar de casa. Muito bem. Ok. Então, retirado aqui de um artigo bastante recente, 2024, os humanos evoluíram para a corrida de longa distância, mas o seu antecessor, a Lucy, não ia longe, nem ia muito depressa. Portanto, foi aquilo que eu disse, recriaram o tal modelo em 3D, foram comparados os esqueletos para se extrair algumas conclusões. Verificou-se que lhe faltavam adaptações para aquilo que é a corrida moderna, tal como nós a conhecemos hoje. Um outro aspecto muito curioso é que ela, de facto, conseguia correr 5 metros por segundo, peço desculpa, sensivelmente 18 km/h. Aparentemente seria durante um curto espaço de tempo, porque não tiveram acesso a outros elementos e já vamos ter mais à frente. Comparativamente com o humano atual, portanto 18 metros por segundo, pode-se dizer que é lento, de facto. Numa perspectiva evolutiva, a Lucy
era bípede, mas não era corredora. Isto parece-vos interessante ou não? Nota-se pela estrutura do esqueleto que ela não era corredora. Quer dizer, era bípede. Portanto, não basta estarmos em pé, não basta ter esta posição. Para correr é preciso algo mais. E agora não estamos no domínio da motivação, não estamos no domínio neural, do cérebro, cognitivo. Estamos num outro domínio, mais da biomecânica. E já vão ver mais à frente, obviamente, só estamos a criar alguma tensão, depois vamos falar aqui de alguns elementos que me parecem interessantes, e acho que vocês também, se calhar, vão trazer ainda outros. E um muito importante, que é o tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles é uma coisa, para nós é de facto simples, nós levantamos de manhã e não pensamos nestas coisas. O nosso corpo executa o que tem que executar. Mas o tendão de Aquiles, da Lúcia, seria muito espesso e pouco elástico. Ou seja, teria pouca mobilidade a nível do tornozelo. Uma coisa tão simples. Existem outros, mas este é um muito giro. Eu também achei, olha, que engraçado. A evolução da corrida de endurance e a relação que tem com o género Homo. Já vamos ver mais à frente. Os humanos são fracos sprinters, quando comparados com quadrúpedes, mas destacam-se na corrida de resistência. Foi aquilo que vimos no vídeo. Ou que vocês quase viram o vídeo que eu descrevi. Mas porquê? Porquê? Já disse aqui algumas coisas, vocês também já disseram. Mas vamos explorar um pouco mais. E eu quero que vocês me ajudem. Digam-me lá. Agora vamos aqui entrar aqui numa parte diferente. Atenção que isto depois dá prémio. Quem acertar tem direito a um prémio. Quem corre mais depressa num sprint de 100 metros? Ok, a Chita, muito bem. Esta era fácil, esta até eu adivinhava. Contudo, a Chita apenas aguenta alguns segundos, enquanto o humano pode manter o esforço durante horas. Vocês já falaram sobre isto. Muito bem. E esta, um pouco mais desafiante. Cavalo. Mais alguém? Isto dá prémio. Erlanda, tu queres o prémio. Humano. O cão. O cão. Qual raça? Os meus malteses não iam a lado nenhum. Surpreendam. Já surpreendemos algumas pessoas agora. Boa. Está a começar a ficar interessante. Humano. Foi o Carlos, se não me engano. Carlos, você há pouco referiu aqui a questão do suor. Não, quem é que falou? Foi ao lado. Luís, peço desculpa, Luís. O mérito é seu. Somos especialistas em resistência e termorregulação. Suamos, regulamos a temperatura corporal e mantemos o ritmo de corrida estável e eficiente. Esta questão da termorregulação é fundamental para correr. É uma coisa tão simples. Lá está, nós corremos e às vezes não nos apercebemos de coisas simples. Diz. Ok, mas não é a mesma coisa. Esta superfície, a forma como o nosso corpo permite libertar a temperatura é diferente. E, atenção, é um resultado da evolução, conforme iremos ver. Eu não queria já desvendar tudo. O que é mais importante para correr longas distâncias? Boa. Quando diz que tem capacidade de sofrimento, é isso? É a mesma coisa? Sim. Como é que chama? Ricardo. Ricardo. Eduardo. É isso. É isso. Basicamente são todos. Todos são importantes aqui. Ok? Quem não acertou não pode levar prémio, como é óbvio. Portanto, a corrida combina biologia e a mente humana. Uma anatomia e fisiologia especializadas e a motivação para continuar. Portanto, não basta a pessoa querer correr e não ter condições para isso. Ou seja, não basta. É preciso algo mais. A questão do treino, falaram há pouco. Para chegarmos a alguns níveis de corrida, a alguns níveis de performance, então aí a biologia tem um impacto, obviamente também terá, mas as características anatómicas e fisiológicas do próprio, a sua individualidade é fundamental. E obviamente depois existe sempre espaço para a adaptação.
que é aquilo que o treino pode propiciar e a nutrição também, como o Gonçalo irá explicar mais à frente. Portanto, falámos aqui porque corremos e mais à frente podemos falar de como corremos, mas eu vejo isto da seguinte forma e coloco-vos também o desafio. O que é que aconteceu para nós passarmos do instinto para a consciência? Ajudem. Que perspectiva ou perspectivas é que vocês acham que existem para passarmos deste momento algo mais instintivo, como já falámos, de sobrevivência, um lince? Como é que passamos do instinto e começamos a correr com outra perspectiva? Sim, sim. Provavelmente quando as sociedades caçadoras-coletoras se sedentarizaram, começaram a viver da agricultura, começaram a ter excedentes e deixaram de ter que se preocupar com os tigres a correr atrás deles. Obrigado. Obrigado. Aqui temos já uma perspectiva, portanto será uma evolutiva. Poderia ser? Sim, sim. Ok. Mais alguém? Nos tempos antes, eu aqui faço batota porque eu sei que o Homo erectus era um grande problema. Já uns milhões de anos antes, se calhar 1 milhão, 2 milhões, já tinham armas, porque já se defendiam dos tigres, já tinham armas. Luís, você aí já vai à frente do meu conhecimento. Eu já não consigo chegar aí, francamente. Aí já pode ser, mas eu não consigo ir tão longe. Mas a caça já era uma coisa coletiva, um esforço coletivo, o que exigia corrida. Uma vez que não se matava um animal de uma vez, mas feria-se o animal e depois ia-se atrás dele. Iam atrás dele, esperavam calmamente, toda a aldeia ia atrás. Então temos um aspecto em que a caça e os aspectos de sobrevivência obrigavam o homem a deslocar-se e que se calhar se fosse mais rápido a probabilidade de sobreviver era superior. Portanto, se calhar podemos colocar aqui até que condicionou a sobrevivência. Não só como fator de evolução, mas também de sobrevivência. Ok. Então coloco agora uma questão e vamos fazer agora aqui uma sondagem. Nascemos corredores ou tornamos-nos corredores? Tornamos. Vamos fazer assim. Como temos uma sala relativamente composta, vai ser difícil contar. Guardem a resposta convosco, está bem? Guardem. Depois, quando passarmos esta fase, iremos explorar um pouco melhor se mudaram de opinião ou não. Nascemos corredores ou tornámos corredores? Muito bem. Isto é a parte da sondagem. Ao pensar nesta questão, em termos da corrida por corremos, eu encontrei 4 perspectivas fundamentais, que me parecem fundamentais, e de facto uma é biológica e evolutiva, uma outra fisiológica e psicológica, iremos ver à frente algumas características, social e cultural, mais moderno, e uma outra que eu acho que é muito interessante e que acho que vale a pena partilhar quando estamos com outras pessoas que também correm, que é existencial e simbólica. E aqui faço a ponte com a questão do início do saber nutrir, do correr com consciência. E acho que estas 4 perspectivas, pelo menos dentro daquilo que é a minha análise, acho que representam bem aquilo que nos leva a correr. Não têm de existir de forma independente, pelo contrário, podem até coexistir algumas delas, se não mesmo todas. Portanto, biológica e evolutiva já falámos agora. Basicamente, a sobrevivência. Ou seja, começámos aqueles que se deslocavam tinham mais facilidade de sobrevivência, deslocavam-se mais depressa, possivelmente teriam acesso a alimento, a abrigo, etc. Esta questão do bipedismo, que já falámos também, evoluiu para a corrida, possivelmente até por uma questão de necessidade. E depois a questão da seleção natural, aqueles que eram mais capazes sobreviviam. Portanto, ainda do artigo anterior, o bipedismo em passada longa, ou seja, não é necessariamente a corrida, é algo parecido à corrida, é um comportamento fundamental dos hominídeos que pode ter surgido logo após a divergência entre linhagens de chimpanzés e humanos. Isto foi o mais atrás que eu fui e coloco aqui isto. Procurei este quadro que parece muito interessante porque a Lucy está aqui, a Afarensis, está aqui deste lado. Australopithecus afarensis, ali está ela.
Homo sapiens está lá em cima. Portanto, há muito tempo de evolução. Ou seja, estamos a falar de milhares de anos de evolução. Portanto, não basta começar a correr. De facto, a Lúcia conseguia, mas... Alguém tem alguma questão? Milhões, sim. Milhões, obrigado. E, portanto, obrigado pela reflexão. Notem bem a quantidade de tempo que foi necessário para se evoluir, para conseguirmos correr. Portanto, isto é interessante. É interessante olhar dentro desta perspectiva. Do ponto de vista fisiológico e psicológico, conhecem o conceito de homeostasia? Não? Ok, fala muito simples. O nosso corpo tende sempre para equilíbrio. Basicamente é isto. Tende sempre para o equilíbrio. Quando nós corremos, estamos a criar um desequilíbrio que é transitivo. Desequilibrou, voltou novamente. Quando paramos, volta novamente ao basal, à homeostasia. Contudo, a alostase já é algo diferente. E como corredores, como atletas, isto é interessante perceber. Porquê? Porque, de uma forma muito simples, é como se estivéssemos neste patamar, treinamos, e passado, imagina, um mês, fazer aquela corrida sempre lenta ou aquela caminhada, nós evoluímos para um patamar superior. Isso é a alostase. Ou seja, passamos para um novo estado de condicionamento. E isso passou a ser a nossa homeostasia. Isto é muito interessante, do ponto de vista de quem corre. Imaginemos, por exemplo, o VO2, não quero entrar agora em grandes aprofundamentos, porque o VO2 pode ter um limite genético, mas imagina uma pessoa sedentária, se treinar, vai elevar ligeiramente, ou consideravelmente, depende aqui de algumas características, mas a verdade é que vai criar um novo estado homeostático. Neurobiologia, pareceu-me interessante trazer isto aqui, uma vez mais, sem entrar em muito detalhe, não temos tempo, e teria também que criar aqui um outro tipo de apresentação. Runner's High, quem é que já ouviu falar desta sensação? Boa. Só ouvi uma mão. Mas no início muitos disseram que faz sentir bem, a corrida faz-nos sentir bem. Mas este aqui é exatamente, a entrada é quando entramos naquele estágio em que já parece que nada acontece e a seguir há uma sensação de bem-estar. Quem é que se adrenalina? Também contribui, mas é ligeiramente diferente. É no final aquela sensação de bem-estar, que bom, e pode ser uma das explicações para a sua corrente, por isso é que eu disse isto. Lembrem-se, estamos a ver perspectivas porque corremos. Esta sensação de bem-estar, o procurar aquele prazer, a questão de nos sentirmos competentes para o desenvolver de resiliência, quer seja na tarefa, que é corrente, obviamente dita, quer seja fora dela, ou seja, utilizar como um instrumento. E coloquei aqui só mais dois aspectos, existem mais, mas coloquei dois aspectos que me parecem muito importantes, particularmente neste grupo, que é um grupo de iniciação à corrida e de caminhada. É cardioprotetor, é neuroprotetor. Portanto, faz bem ao nosso coração, faz bem ao nosso cérebro. E quando falo cérebro, falo do ponto de vista neural, não é apenas cognitivo. Particularmente no tempo em que alguém falou acerca de saúde mental e num período em que existem várias doenças a esse nível, é interessante também perceber que o exercício pode contribuir de forma positiva. O que é que vocês veem aqui? Pessoas a correr à chuva. Satisfação. Digam o que é que vocês... Eu quero ouvir. O que é que vocês veem aqui? Cansaço. Resiliência. Não há resposta certa ou errada. Eu vou dizer o que é que eu vejo. Eu vejo máquinas, atletas extraordinários. Extraordinários. Estes senhores vão aqui num ritmo. Se vão a correr a 3 minutos o quilómetro, vão aqui como se nada fosse. Quando eu vou ao pão andar, vão andar ao pão, eles vão a 3 km, a 3 minutos o quilómetro. Portanto, vê sofrimento? Ali, quem é que vê sofrimento? Quem é que vê sofrimento? Não. Vamos deixar o Hélio. O que é que tu vês, Hélio? Gente focada a correr. Eu acho que esta malta não vai a sofrer.
Mas pronto. Nada, não vai. Mas isto é a minha opinião. O que é que vocês acham? O Hélio, eu gosto do Hélio disse que vão focados. Mas já viram a especialização que estes senhores têm? Primeiro tem uma genética que lhes é favorável de alguma forma. O treino e o ambiente permitiu-lhes evoluir. A alimentação. E perna longa. Lá está. Falta é o sorriso. Falta o sorriso, não é? Muito bem. A capacidade de correr longas distâncias, vejam bem, é uma adaptação central do género Homo, não apenas um subproduto da marcha. Ou seja, não é só pelo facto de sermos bípedes que corremos. É algo mais. Vamos continuar. Foi provavelmente determinante na forma corporal moderna, na dieta e até na evolução cognitiva. Interessante. Hoje a corrida é sobretudo recreativa, mas as suas raízes estão no próprio surgimento do ser humano. Isto pareceu-me interessante partilhar isto convosco. Realmente não é só correr, não é só colocar os ténis, não é só correr rápido, correr devagar, há algo mais. E passemos agora aqui para uma outra perspectiva, que é uma perspectiva social e cultural. Portanto, existe uma pertença, um laço social e de grupo, é o que temos aqui, e outros grupos também. O desafio coletivo é a questão de um valor simbólico partilhado, lá está, não é só pegar nos ténis e correr, e pode ir além disso. Por isso, lembra-se no início, quando eu disse para vocês, quando se forem embora, pensarem um pouco acerca disto, porque é que correm. Não? Expressão pessoal, um estilo de vida, os vossos valores. Portanto, aqui, o que é que vocês veem aqui, não é? Palmas a seguir porque vai para a foto. Boa, boa. E ainda uma última perspectiva existencial e simbólica. Este aqui já pode criar aqui mais divergência. E eu, quando coloquei esta questão do propósito, procura de sentido, é uma coisa que pode caminhar aqui para outro aspecto mais da religião existencial. Portanto, mas coloquei porque pareceu-me interessante para vocês refletirem. Isto não tem que estar certo, foi a minha apreciação e partilho convosco, está sujeito a erro, obviamente. E se quiserem acrescentar, acrescentem também. Pareceu-me interessante colocar isto. Um ritual, na verdade, cotidiano, a tendência para corrermos, e creio que isto aconteceu, se as pessoas estão aqui, quer se os que caminham, quer os que correm, se calhar muitas vezes não lhes apetecia correr. Era um dia diferente, mas está lá o padrão, está lá o hábito. Isso também conta. O vício. Pode ser o vício. Esse vício relacionado com aquela questão da neurobiologia do runner's high. A sensação de bem-estar, a procura de algo. E acho que é interessante depois vocês refletirem isto tudo junto. Terá uma resposta em vós que há de ser diferente em mim, há de ser diferente na Fátima, no Hélio, há de ser diferente. Aqui, ligação ao momento presente. E como isso é importante nos dias que correm, a nossa mente está sempre a divagar. Espaço e tempo. Mais um desafio para vocês pensarem. Eu não gosto muito deste tema, desta expressão, mas acho que passa bem a mensagem. Algo dentro de nós. Não querendo entrar muito agora aqui, porque é um tema demasiado interessante e temos pouco tempo para ele. Olha, o que não é o que é que está na linha daquilo que tivemos a ver, as várias perspectivas que eu vos propus, estas 4. Será que se enquadram ali? O que é que está ali a acontecer? O que é que aconteceu para trás para chegar aqui e se conseguir correr desta forma? Superação, resiliência, satisfação. E no final dever cumprir. Mas estou a gostar de ver que vocês estão a participar e já estão a pensar. Mesmo aqueles que não participam estão a pensar. Estão a refletir. Isso é bom. Então, volto novamente à sondagem. O que é que mudou de opinião? Nascemos ou tem algo que queira acrescentar?
Nascemos corredores, excelente. Eu acho que podem ser ambas verdades. Eu não sou Deus, eu estou só a colocar questões. Diz o que achas. Eu acho que nos tornamos. Nós temos uma disposição fisiológica que nos permite ser corredores, mas não a treinar, lá chegamos. Fala mais alto, fala mais assim. Nós temos uma disposição fisiológica para ser corredores, mas se não treinarmos, nunca lá chegamos. Isto é como em tudo na vida, daquilo que nos predispomos a fazer. Seja no conhecimento, neste caso no exercício físico. Muito bem. Então, a evolução, como já falámos, permitiu-nos correr. E falamos a nível da anatomia e da fisiologia. Dividi aqui em 3 propriedades que vão simplificar o porquê de corrermos. De facto, temos características osteológicas que nos permitem correr. De facto, a questão de termos ossos longos é uma vantagem. Não interessa agora se um é mais longo que outro, são ossos longos. Do ponto de vista biomecânico, permite que exista movimento. A forma como a própria anca permite dispersar forças e permite também transmitir algumas forças através dos músculos, ou seja, propriedades neuromusculares, faz com que haja um movimento, que é o movimento da corrida. Mas algumas propriedades osteológicas que me parecem interessantes referir é a questão da mobilidade a nível do tornozelo e a questão da própria coluna, que, se observarem, tem uma ligeira inclinação à frente. A Lucy não tinha as características, as propriedades neuromusculares que nós temos, particularmente de controle a nível de postura, que nos permite esta inclinação do tronco. E quando falamos de propriedades neuromusculares, vamos dividir primeiro muscular e depois neuro. A nível muscular estamos a falar de músculos, obviamente, mas estamos a falar também de fáscias, estamos a falar de tendões, em que, através da contração, gera-se energia e essa energia potencial transforma-se em movimento porque ela se desloca. Ou seja, esta ação simplesmente é permitida porque existe, de facto, um acumulado de energia elástica que depois se transforma em movimento. A parte neural é um aspecto também muito relevante e por vezes negligenciado. Ou seja, a forma como nós ativamos os músculos respeita a um padrão motor. Ou seja, o músculo é ativado por um neurónio motor, ou seja, é um motoneurónio. Permite que exista uma contração muscular, mas não é só de um músculo, é de um conjunto de músculos e com uma certa especificidade no tempo, com um certo timing. Tudo isto é fino, é uma coisa muito específica e que permite que haja esta transmissão de energia e, obviamente, com outros aspectos metabólicos, como o José falou bem no início, questões metabólicas para se gerar energia e questões de termorregulação, lá está a fisiologia em movimento, permite que nós nos tornemos nisto, que é o runner, o corredor. Quem é este senhor? Nuno. Eu escrevi um artigo do instinto à consciência e pareceu-me interessante. Isto é estranho quando a pessoa se cita. É muito estranho, mas pronto, sintetiza aqui um pouco aquilo que é a minha noção. Convidaram, eu vou-vos passar aquilo que é a minha ideia. Esta necessidade instintiva de nos movimentarmos, particularmente a correr, que evoluiu, foi-se moldando e ressignificando. Primeiro, com a necessidade de sobrevivência, depois como um símbolo de competição e atualmente como um meio de superação pessoal e até de promoção do bem-estar. Parece-me interessante para finalizar estas perspectivas porque corremos. Agora, volta à questão, nascemos corredores ou tornamos-nos corredores? Queres? Ainda não? Fátima. Tornei-me corredora, mas naturalmente tenho alguma propensão, tenho motivação, treino, enfim, tenho todas aquelas preocupações com a gestão do esforço e por isso me tornei, eu estou a tornar, porque isto é uma aprendizagem. Eu sou mais apologista de me ter tornado corredora no sentido atual, enfim,
não corro por sobrevivência, não corro... Eu tenho o meu propósito também, mas por isso me estou a tornar, portanto, de acordo com esse propósito. Muito bem. Esta pergunta é uma pergunta que não está bem formulada, que já está a condicionar. Eu diria que nascemos corredores e tornamos-nos corredores. Isso aí, podemos deixar com certo. Não veio logo, tem que se deixar andar. A questão da predisposição, há pessoas que são mais predispostas e que apanham o ritmo mais depressa do que outras. Esta questão, basicamente, tem a ver com a biologia. Ou seja, nascemos corredores. Existe um conjunto de características que aquela pessoa tem que lhe permite correr de uma certa forma. Pode ter em si também um potencial para se desenvolver além daquilo que seria expectável dentro da norma. Portanto, basicamente, existe um potencial e a partir daí a pessoa torna-se corredor, mas de uma forma simples. Temos genética e temos ambiente. A genética só se expressa perante um determinado ambiente. Alguns genes podem se expressar mais, mas outros só se vão expressar perante um ambiente específico. Portanto, nascemos corredores e tornamos-nos corredores. Portanto, vamos agora ver como corremos. Vou ter mesmo que acelerar, porque meia-noite temos de estar na caminhada bonita. Vamos lá ver. Principais sistemas energéticos, e de uma forma muito simples, temos aqui 3. Eu vou já colocar tudo. Fosfagênio, sprint, ou seja, esforços muito curtos. Isto para quem faz caminhada e para quem corre, particularmente corridas, vamos dizer, média ou longa distância, tem de considerar que, essencialmente, vocês vão estar a utilizar, eu não vou apontar que isto não corre bem, vocês vão sempre utilizar todos os sistemas energéticos. Claro que no início há uma predominância, como podem ver ali, o fosfagênio, o sistema do fosfagênio há de ter uma maior preponderância no início, depois há de passar sim para o sistema oxidativo aeróbio, esforços superiores a 30 minutos. Temos também diferentes tipos de provas, o que quer dizer que a tipologia da prova e o desafio que a prova imponha também faz com que a utilização de um sistema energético possa predominar. Isto é importante, vamos imaginar, num trail, se não for um trail linear, se tivermos subidas, vamos ter momentos de coexistência entre um sistema, um estímulo, um sistema aeróbio e momentos de anaeróbio, ou seja, a predominância altera-se. Ou seja, para perceberem que isto também é modulado de acordo com a intensidade. Aqui temos um quadro de forma muito simples, foi aquilo que vimos atrás, só que aqui explica ainda melhor. Ou seja, uma prova de duração curta, a via predominante há de ser do ATP, e vou já passar para esta, que é a meia maratona ou maratona, há de ser uma via essencialmente oxidativa e que se relaciona com a economia de energia. Portanto, no início falámos de correr com consciência. É importante perceber que ao correr muito rápido, estamos a ir para um sistema metabólico que é pouco eficiente. É pouco eficiente, não disse bem. Em boa verdade, ele disponibiliza energia muito rapidamente, só que consome muitos recursos. Isso não é bom. À parte de o exercício mais intenso, tem outros problemas, particularmente a nível da sua toxicidade. O sistema aeróbio é uma via energética mais limpa, assim, de uma forma simples, para vocês perceberem. Portanto, a forma como se corre é muito importante. Fadiga, falamos de fadiga. Quando falamos de fadiga central, vocês têm a noção que se correrem hoje, se tiverem um treino mais intenso, e se forem fazer um treino igualmente intenso amanhã, se calhar vão ter um pouco das duas fadigas, ou se não tiverem fadiga central, se calhar vão ter fadiga muscular. E isto tem que ser compreendido. Vocês não têm que ser doutorados em Fisiologia do Exercício para perceber isto, mas como corredores, como pessoas que caminham, e mais ainda, nós somos amadores. Ou seja, temos outros elementos estressores na nossa vida e que condicionam a forma como nós recuperamos e como cada unidade de treino se expressa no nosso corpo. Portanto, é importante ter esta percepção. Particularmente, quando falamos de fadiga central, estamos a falar de neurotransmissores, a motivação, a nossa capacidade para uma certa tarefa diminui. Estamos só a falar a nível neural. A nível muscular, claro que a nível muscular já temos outros processos a ocorrer a nível bioquímico que condicionam a contração muscular, a produção de energia e como é óbvio, o ato de correr. Diz, claro que sim. Claro que posso. Uma das coisas que acontece, que se calhar, como estamos a falar para um público, sei lá, não compete nem nada disto,
E uma das grandes vertentes que as pessoas esquecem-se e acabam por cometer um dos grandes erros é eles simplesmente só reconhecem a fadiga muscular porque depois ela é automática, né? Acabei por fazer 50 provas num ano, ou fiz uma maratona e depois fiz uma ultra e estou cansado e automaticamente a pessoa vai ficar cansada até chegar a uma zona de lesão, essas coisas todas. E acho que era fundamental as pessoas darem-se a conhecer esta fadiga central, que é desconhecida, é escondida, através ali como tens a motivação, por vezes, depois eles não se conseguem entender se estão motivados ou desmotivados, mas uma das duas coisas é a percepção de esforço, quando se pergunta a alguém de 1 a 10 o que é que acha, o que é que lhe aconteceu. E isso elas nunca fazem, e acho que se calhar não sei se consegues desenvolver um bocadinho mais, só para as pessoas terem noção desta zona da percepção de esforço. Obrigado, Hélio. Um contributo na primeira pessoa de quem é exposto a isto. A questão da percepção de esforço, claro que muda. Portanto, a fadiga central gera exatamente isso. Ou seja, a incapacidade para ter uma clarividência, quer seja a nível da tomada de decisão, quer seja na própria percepção dos estímulos do corpo. Ou seja, sentir que estou cansado. Não é a pessoa dizer, estou cansado, tenho um certo estado de fadiga. Um estádio de fadiga, desculpa. Se tiver num período em que não existe esta fadiga, a percepção será mais acertada. E é muito interessante as questões da fadiga central, porque tudo isto está ali relaciona-se mesmo com neurotransmissores específicos, com receptores, com a resposta a estes neurotransmissores. Não é mesmo. Uma pessoa que está em fadiga, notem, à frente tenho aqui mais um slide. A forma como vocês recuperam quando dormem 6 horas não é igual a quando dormem 8. E se dormirem 5 horas todos os dias durante uma semana, também não há de ser igual. Estamos a falar não apenas, mas principalmente desta fadiga. Fadiga central. Vou acelerar um pouco mais. Questão da individualidade biológica e que se relaciona com a tal questão atrás de nascermos corredores ou tornarmos corredores. Portanto, estes senhores que temos aqui têm patrimónios genéticos diferentes, distintos, e aproveitaram-nos à sua maneira, de acordo com o seu ambiente. Aqui temos também um corredor de longa distância, média distância e de sprint. Percebemos claramente que a nível muscular, e aqui temos as fibras mais vermelhas, são fibras lentas, mais oxidativas, as outras são mais glicolíticas, são as brancas. Portanto, o sprinter tem sempre mais fibras brancas. Portanto, certamente nasceu com uma maior disponibilidade enzimática, genética, para expressar este tipo de fibras, mas o próprio treino também faz com que elas se especializem. E agora vou-vos colocar aqui algumas questões. O que será tão ou mais importante do que correr? Saber a frequência cardíaca de repouso. Quem é que sabe a sua frequência cardíaca de repouso aqui? Boa. E de treino? Boa. Depende da velocidade. Pronto, mas é muito importante saber isto. Tem a ver com a fadiga. Ter um plano de treino adequado. Quem é que tem? Ou é só correr? Ou vamos correr sempre com um amigo e corremos com ele ao ritmo dele? Não, isto é muito importante para vocês refletirem. Isto é para vocês refletirem. Dormir adequadamente. A qualidade e a quantidade de sono. Ambas são importantes. E a alimentação adequada. Temos aqui o Gonçalo para falar acerca da alimentação adequada. Portanto, tudo isto é recuperação e consciência. É compreender que todas estas variáveis interagem para nós, no final, pelo menos corremos de acordo com aquilo que é o nosso propósito e vamos ver mais à frente o que é que isso quer dizer. Sim. Quando nós falamos de dormir adequadamente, é um aspecto importantíssimo e gostava também de ter a tua opinião, particularmente que aquilo que para muitos é adequado 6 horas, na realidade, se calhar, para o organismo, 6 horas é pouco. E gostava de ter a tua opinião sobre essa matéria. Não tenho uma opinião científica. Teria que estudar mais para dar uma opinião que seja baseada em ciência. Posso dizer o pouco que eu sei em relação a esse tema, em que, de facto, pode haver alguma variabilidade de organismo para organismo. Existem processos que são feitos durante o período de sono e que visam a recuperação,
Estamos a falar, por exemplo, de preencher os depósitos de glicogênio, estamos a falar de outros processos neurais complexos. Teria que estudar mais para dar uma resposta clara. Mas muitas vezes ouvimos alguém dizer bastam 5 horas, bastam 6 horas, parece-me pouco. Das várias coisas que li, mesmo a nível dos RM, temos vários RM ao longo da noite, que são processos específicos que ocorrem no nosso cérebro, em que existe libertação pulsar de certos neurotransmissores, certas hormonas. Tudo aquilo tem uma lógica, tem um entendimento biológico que eu não tenho capacidade para estar a explicar. Tinha que me preparar para responder essa questão, mas sem dúvida é importante. Eu diria, e utilizando aquilo que é o empirismo, as 8 horas. Mas lá está. Depois depende quem é a pessoa, qual é o nível de fadiga que esta pessoa tem. Estamos a falar de que tipo de unidade de treino. Estamos a falar em que período do ano. Esta pessoa trabalha? Quantas horas por dia? Está cansada? Não está? Quais são os níveis de cortisol que ela tem no corpo? Há aqui tantas variáveis que não é possível responder de forma simples a essa questão, que é uma questão complexa. Agora, a questão do reforço muscular. Peço desculpa. Reforço muscular, fundamental para a corrida, não só para a performance e a otimização da performance, mas também para a prevenção de lesão. E pergunto-vos, qual a importância do reforço muscular? Fico mais bonito. Estou-vos a ver, está tudo a rir-se, está a dizer que sim, ok. Previne lesão. Sim, sim. Claro. Olá. Melhora a performance, eficácia e eficiência. Sim. Neuroplasticidade, que é uma coisa que muitas pessoas se esquecem. O treino de força, em boa verdade, é um treino neuromuscular. Ou seja, musculativa porque existe um comando central, um comando neural. E isso promove alterações a nível neural e tem, obviamente, os seus benefícios a nível da longevidade. Agora, achas que dá mais 10 minutos? 5 minutos? Já estou a esticar, não é? Ok, vou acelerar. Peço desculpa. Vocês falaram muito, comunicaram muito. Esta foi a prova que a Fátima fez e eu vou exatamente eu ia criar aqui uma certa tensão em relação ao que poderia ter acontecido para a Fátima desistir em 2023 e depois em 2024 não desistir e concluir a prova com sucesso. E basicamente foi isto. Vocês reparem bem, aqui ao quilómetro 10, a frequência cardíaca média e a máxima, e depois comparem com estas duas. Ou seja, a frequência cardíaca média, ao quilómetro 10 já ia em 160. Em 2024 estava cerca de 11 batimentos abaixo. Frequência cardíaca máxima, 175. Podemos continuar por aí abaixo e basicamente o racional é este. Lembram-se daqueles sistemas energéticos que vimos? Falámos da questão aeróbia, a eficiência aeróbia, uma vida energética mais limpa. O que é que acontece? Utilizaram-se muitos recursos anaeróbios. Ou seja, possivelmente a própria nutrição, a parte nutrialimentar não foi adequada para o tipo de esforço e mesmo se fosse, seria demais para este tipo de esforço. Ou seja, porque isto é uma prova longa. Esgotou-se logo à partida os recursos para aquela prova. Não vou dizer que a Fátima correu sem consciência, mas se calhar correu com o coração. E a Fátima sabe melhor que eu, isto tem que se planear bem e não é só a parte do treino, é a parte da prova, mas dentro da prova também tem diversos momentos a nível de treino, a nível de exercício, a nível mental e a nível nutrialimentar. Tudo tem que ser acautelado. E esta era que gostaria de terminar com isto, que é o exercício, que é o exercício consciente, que é a perspectiva que eu gostaria que vocês refletissem acerca daquilo que pode ser o exercício para vocês, em particular a corrida. Porque há várias formas de exercício. Hoje estamos aqui a falar de corrida e de caminhada. O exercício consciente. E eu também fiquei assim, a pensar como é que eu vou apresentar o exercício consciente e encontrei aqui uma forma muito simples. Portanto, eu diria que temos, primeiro que tudo, encontrar um determinado propósito. Isto é vosso, não é meu, não há certo ou errado, somos pessoas independentes. E acho que é interessante pensar porque é que corremos. Já falámos lá atrás, já sabemos também mais ou menos como é que corremos. Mas temos que definir para nós, cada um de nós terá que definir para si porque é que corre. É saúde? É performance? É que não é bem a mesma coisa. E a abordagem do exercício também
não pode ser a mesma. Será estética? Tudo é válido, mas qual é a vossa? Eu diria que o exercício consciente em prática tem que ter um propósito que permita equilibrar objetivos individuais com a disponibilidade biológica. Aquilo que o vosso corpo permite deve estar em equilíbrio com aquilo que são os vossos objetivos. Se eu quiser correr um Ironman, é capaz de ser má ideia agora. Se calhar a minha disponibilidade biológica já não permite. Se eu quiser ter saúde, ok. Então se calhar consigo perceber por onde é que devo ir. E deixo-vos este slide. Agradeço o convite que foi feito. Agradeço também a partilha de todos, a vossa colaboração. Foi para mim um privilégio poder estar aqui e ser convidado para falar acerca de exercício e, em particular, esta forma de exercício consciente que, cada vez mais, acho que é importante, particularmente com tantos estímulos que temos no dia-a-dia e que, muitas vezes, não têm um propósito adequado e não se alinham connosco. Espero que tenham apreciado e eu agradeço também, uma vez mais, a todos. Obrigado. Mas eu ainda gostava de complementar um pouco e fazendo até ponte para o Gonçalo. Aquela prova que o Eduardo se referia há pouco, penso que grande parte, enfim, partilhei convosco na altura, não correu mesmo nada bem em 2023, foi uma prova de 100 milhas, onde de facto comecei a correr com o coração, com tudo o que tinha, e na verdade sem consciência. E eu acho que esta minha partilha convosco é no sentido de que quando nos metemos em que prova for, enfim, tudo que envolva o nosso esforço, devemos de facto perceber o que nos pode vir a acontecer. Portanto, saber as nossas limitações, saber o que temos que gerir e como gerir, e saber as consequências e depois lidar com elas. Se algo correr mal, então o que fazer? Ter plano A, ter plano B, ter plano C. Naquela prova, efetivamente, uma das coisas que correu mesmo muito mal foi a alimentação. Portanto, para além de ter começado a correr com o coração, significa que gastei rapidamente a energia toda que tinha e cerca de 80 km depois estava completamente extenuada. Não conseguia já pensar de uma forma enfim, racional, pragmática, sobre aquilo que tinha efetivamente que fazer, que era parar, comer, hidratar-me, descansar um pouco, porque tinha passado a noite toda. Embora tivesse alguém, enfim, a quem dou muito bons ouvidos, mas que não me conseguiu mover no abastecimento, eu parei um pouco, não dormi, não comi e segui. E, obviamente, as dores musculares vieram fortes. E dos 80 segui até aos cerca de 110, 120, completamente a arrastar-me, a querer muito, com um grande foco na minha meta, mas sem conseguir, porque as dores musculares eram muito fortes. Eu tinha gasto a minha energia toda. A seguir, enfim, procurei perceber o que tinha acontecido. Agora estou um pouco mais consciente, já consigo correr um bocadinho mais com cabeça, portanto depois em 2024 a coisa ficou bastante melhor e com a ajuda também, enfim, de algumas dicas ali do Gonçalo no que respeita à nutrição, enfim, também em relação ao Eduardo também aprendi umas coisas, mas consegui de facto aprender isso, que essa partilha que eu queria ter convosco é sempre na busca do conhecimento daquilo que está a acontecer dentro do nosso corpo, até onde é que podemos ir. Isto é tudo tão bonito, mas temos que conhecer de facto os nossos limites, como já disseram aí. Portanto, era este o testemunho que queria passar. Obrigada.